Senhor, consagramos a Ti esse momento, Senhor, que eu não venha falar, meu Pai, aquilo que eu queira falar, mas que eu venha falar, meu Pai, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Sabemos que ontem, meu Pai, pela manhã tivemos a oportunidade de falar um pouco de Ti, Senhor, e o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, que é tempo de levantar e resplandecer, Senhor, é tempo de entender, Senhor Jesus, meu Pai, que somos sal dessa terra e luz do mundo, Senhor, onde o povo diz que não, meu Pai, nós temos que levantar com a Tua palavra, Senhor, porque não somos nós, mas é o Senhor. Não é nós que fazemos milagre, mas é Ti, Senhor. Nessa noite, meu Pai, nós entendemos e confiamos em Ti, Senhor, e consagramos esse momento na Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Muito obrigado, Rony, muito obrigado, meninos. Também no momento que você está abrindo, queria agradecer aos pastores por essa oportunidade, ao nosso Deus, a vocês que nos escutam nessa noite. Vou ser breve no falar, mas eu sei que o Senhor ele tem uma palavra aos nossos corações. A palavra no livro de João, capítulo 21, 3, vai estar assim. Todos acharam? João 3, 21. João 21, 3. Isso, desculpa. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Repita comigo, e naquela noite não apanharam nada. Só isso, pode se assentar, irmãos. Só até aí. Irmãos, muitas das vezes tem alguns personagens bíblicos que nós nos deparamos com a vida de cada um deles, e às vezes nós ficamos perguntando. E às vezes nós também olhamos para o que a pessoa errou, mas esquecemos muitas das vezes de olhar para o que ele acertou. E é assim também em nossas vidas nos dias de hoje. Às vezes nós só lembramos de Pedro quando ele negou Jesus. Às vezes, muitas das vezes em nossas vidas, pessoas só vão lembrar de mim, de você, o que nós fizemos de errado, onde não foi que nós falhamos. Mas eu quero te dizer que quem chamou Pedro foi o mesmo que me chamou e que te chamou. Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor ele tem um propósito e tem um projeto para com cada vida. E fazendo um paralelo da vida de Pedro com a minha vida, eu comecei a entender algumas coisas. Engraçado que o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi lá em Lucas capítulo 5, quando a multidão seguia Jesus, e ali aquela multidão apertava Jesus no meio daquele caminho, e Jesus queria de alguma forma alcançar todos. E é dessa forma que o Senhor ele quer com a minha e com a tua vida. Através da minha vida, através da sua vida, o Senhor ele vai alcançar aquele que ficou na tua casa. Através da minha vida, através da sua vida, o Senhor ele vai alcançar aquele teu vizinho, aquele seu parente que é incrédulo, aquele seu parente que não acredita, aquele seu parente que muitas das vezes, quando olha a sua situação difícil, ele fala, cadê o seu Deus? Você não é crente? Porque muitas das vezes o que nós mais escutamos é isso, você não é crente? E aqui hoje nós estamos diante de uma palavra que não é minha, é a palavra de Deus. E sabemos que o Senhor, ele está ali naquela praia, que não é uma praia, é um mar da Galileia, é um lago, que pela sua extensão se torna conhecido na Bíblia como mar. Mas ali o Senhor está e olha para você ver como é que o Senhor, ele não faz nada por acaso. Ele já sabia dentro de si quem é o escolhido dele. Tinha 2 barcos, o Senhor ele foi no barco de Pedro, de Simão, que até então era Simão. O Senhor foi até aquele barco, adentrou aquele barco e falou, afaste um pouco. Agora o mais bonito de tudo é que Pedro, ele tinha acabado de vir de uma pesca frustrada, tinha acabado de sair para tentar fazer alguma coisa para trazer para sua casa, adquirir alguma renda, adquirir alguma coisa para o seu sustento. E ali ele passou a noite toda e também não apanhou nada. Olha que coincidência. Porque, irmãos, o que eu aprendi com essa pequena passagem, entre João capítulo 21, 3 e Lucas capítulo 5, a partir do 1º, é que para dar certo, o Senhor ele vai ter o nosso encontro. E para dar errado, nós temos que fazer tudo só. Presta atenção. Quando o Senhor ele chega naquele barco, Pedro tinha passado a noite frustrada com seu irmão e com os outros demais. Ali o Senhor ele prega a palavra, Pedro fica naquele barco, olhando, e creio eu que Pedro, por seu jeito, né?
meio nervoso, isso não vai acabar não, preciso ir para casa. Pedro estava lavando as redes porque não sabia ainda o que ia fazer durante o dia, onde não aconteceu nada. Nós temos vivido os dias que talvez nós temos passado olhando para a direita e para a esquerda e não temos visto nada, não temos visto saída, uma dúvida tremenda, uma incerteza tremenda de muitas pessoas que não sabem se vai voltar para emprego, que não sabem se vai estar vivo amanhã, que isso já é uma certeza que nós temos. Nós sabemos do agora, mas não sabemos da manhã. É uma grande incerteza que o mundo está se passando. Mas a grande certeza que nós temos que ter, que quando o Senhor Ele fala para nós lançarmos na palavra dEle, nós temos que lançar não duvidando, mas crendo. É como diz no livro de Tiago, lança a tua palavra não duvidando, creia não duvidando, mas creia com certeza. Nessa noite nós estamos aqui porque nós confiamos e temos a certeza que quem nos prometeu é fiel para cumprir. Aquele que nos prometeu, Ele vive e reina para todo sempre. O Senhor, Ele é o mesmo desse tempo. Porque muitas das vezes nós nos deparamos também perguntando, por que os milagres de antigamente não acontecem nos dias de hoje? Porque os milagres para acontecer na minha e na tua vida, na minha, onde eu e você se encontram, depende muito de nós. E como nós temos nos encontrado no meio dos dias, dos tempos, verdadeiramente a palavra de Deus ela tem se cumprido. Quando ela disse que o amor de muitos ia se esfriar, e verdadeiramente nesses tempos onde nós vivemos mais uma fase que nós temos passado, quantas fases a igreja já passou, quantas fases nós vamos passar até chegar o dia da última fase da nossa vida, que é a morte. Para alguns vai ser a última, mas para uns é um recomeço, para uns é um procedimento, não mais de dor, mas não de tristeza, mas sim de alegria, porque vai estar com o Pai. É preciso a cada dia que nós deitarmos a nossa cabeça ao travesseiro, ter a certeza e a convicção que nós temos uma vida após a essa. É preciso ter a convicção que o chamado que o Senhor nos fez, não é para que se acabe aqui no momento de tristeza, de angústia, de sofrimento. Ali o Senhor Ele chegou e começou a pregar para aquela multidão, e que nós temos que ter a certeza em nosso coração que quando o Senhor Ele chega, algo diferente, algo novo acontece. Quando o Senhor Ele chega em algum lugar onde se encontra enfermo, onde se encontra pessoas incrédulas, onde se encontra pessoas que não acreditam mais em nada, onde não se encontra pessoas que não confiam mais em nada, algo de novo acontece. Mas para que o Senhor Ele venha chegar, é preciso nós fazermos um convite. Sabemos que o Senhor Ele desceu na terra em forma de homem, mesmo sendo Deus, Ele desceu como cada um de nós aqui. Tudo fez, tudo padeceu, tudo suportou, para estar ali escolhendo 12 pessoas, para estar ali escolhendo 12 pessoas e dando voto de confiança, mesmo sabendo que entre um deles, um ia trair. O Senhor Ele deu voto de confiança. Agora, quem somos nós? O Senhor Ele me deu um voto de confiança e deu um voto de confiança para ti. E muitas das vezes nós temos lavado a rede e jogado a rede fora. Muitas das vezes nós temos achado que é tempo de parar, e não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. É tempo de lançar a rede, não em nosso nome, mas sim em nome de Jesus. Porque Jesus Ele chega para Pedro, ei Pedro, vai para mais para o fundo, vai mais para fundo. É a mesma coisa que o Senhor está falando para mim nessa noite, para ti, ei, ajoelhe e vai mais para o fundo. Mergulhe no oceano do Espírito, navegue mais fundo, mergulhe mais fundo e chame, clame, que eu estou ali. Qual tem sido a tua angústia, qual tem sido a tua tristeza, qual tem sido o momento que você tem vivido? Sabemos que é um momento onde o mundo clama por tristeza, mas como o Senhor Ele falou no meu coração ontem, pela manhã, e tinha falado na sexta-feira, que é momento da igreja se levantar e resplandecer. É momento da igreja, do povo de Deus se levantar e dizer que tem um Deus que tudo pode, que tudo faz, que não há potestade que vai chegar na tua casa, que não há enfermidade que vai chegar na tua casa, e ainda que chegue você tem um Deus para te livrar. E ainda que chegue para que se passe dessa vida para a próxima fase, que eu falei na estante, que seja para a honra e glória de Deus. Sabemos que tudo que vivemos e passamos é para a honra e glória de Deus. Agora nós vamos parar um pouco para analisar a nossa vida e a vida de Pedro. Porque tinha várias outras pessoas no barco, mas eu quero nessa noite fitar nossos olhos na vida de Pedro. Ali Pedro ficou de camarote, ouvindo toda aquela palavra. E ali o Senhor Ele pescou, ali o Senhor Ele pregou para todo aquele povo. E o Senhor Ele já sabia que Pedro tinha passado uma noite muito atribulada. Ali terminou aquela pregação, o Senhor Ele chegou para Pedro, ei Pedro, vai mais para o fundo e lance a tua rede. Creio eu que Pedro ele deve ter falado para Jesus, porque aqui não fala, mas uma forma que eu tenho de pensar. Jesus, eu entendo de peixe, eu entendo de pescaria, porque eu trabalho nessa área. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, não é a sua profissão, não é o seu estudo,
mas sim a palavra de Deus. A honra e a glória não é pelo que você é, pelo que você faz, mas sim que quando o Senhor ele chega e lança uma palavra, ela é cumprida. Ali Pedro ele falou para todo mundo que estava naquele lugar. Para muitos parece ser um ato de fé. Eu fui a noite toda e não consegui, mas sobre a tua palavra eu vou. Pedro quis falar para o Senhor o seguinte, eu vou, se der errado é culpa sua. Pare para pensar se muitas das vezes nós não falamos isso. Nós projetamos algo em nossa vida que não é da parte de Deus. Aí nós vamos pela nossa própria vontade, porque o Senhor já deu a resposta que não é para ir. Nós vamos quebrando a cara e fala, Senhor, por quê? Por que o Senhor deixou acontecer? Irmãos, vamos aprender uma coisa. Que quando o Senhor ele chega e lança uma palavra, aquela palavra ela não volta vazia. Aquela rede ela estava cheia de palavra, aquela rede ela estava cheia de peixe, aquela rede ela estava cheia de esperança. E é isso que o Senhor ele veio trazer ao meu e ao teu coração nessa noite. Que talvez você chegou aqui sem esperança, talvez você tenha lutado dias após dias e não tenha conseguido sair do mesmo lugar. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor ele tem uma palavra para o meu e o teu coração. Que quando o Senhor ele lança uma palavra sobre aquela rede e fala, Pedro vai mais fundo, e lança a rede para o lado direito. Pedro lançou aquela rede para o lado direito, e aquela rede veio de tão forma, tão cheia, que Pedro sozinho não conseguiu. Tem coisas que vai vir para nós, vai vir para mim e para você, que vai abranger muitas outras pessoas. Mas para que isso comece a acontecer, na minha e na sua vida, é preciso nós pararmos um pouco e repensar de tudo que nós temos vivido e temos feito diante da presença de Deus e aqui na terra. Porque aqui na terra é um momento muito curto onde vamos viver. É um momento muito curto onde vamos passar, onde nós temos que comer e viver do melhor dessa terra mesmo. Mas sabemos que vamos ter fases de nossas vidas que vai ter fases difíceis. Fases de tristeza, fases de choro, de um choro que parece que não acaba. Onde muitas das vezes nós abrimos a palavra de Deus e vemos que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez essa noite ela tenha se tornado extensa. Talvez esses dias de dores, de tristeza tenham se tornado muito extensos. E acaba que nós nos deparamos e começamos a desacreditar que nada mais vai dar certo. Depois de tudo isso acontecer, que Pedro chama as outras pessoas para ajudar aquele outro povo que estava ali com ele. Aquelas redes vêm cheias, e quando chega ali, aquele tanto de peixe na praia, o Senhor ele fala com Pedro. Pedro, tu até hoje era um pescador de peixe, mas agora tu não vai ser mais pescador de peixe, tu vai ser pescador de homens. Tu vai ser pescadores de almas. E creio eu que esse é o propósito que o Senhor ele tem para comigo e para contigo. É ser um pescador de almas. É livrar pessoas que se encontram lá fora. É nesse momento de caos dizer que o Senhor ele é bom. É nesse momento onde o mundo clama por morte, dizer que o Senhor ele é vida, e é vida eficaz. Porque certa feita nós estávamos lançados num charco de lodo, e o Senhor ele chegou para mim e até ti fez um convite. Vinde a mim todos que estão cansados. Vinde a mim todos que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Muitas das vezes nós somos muito egoístas. Muitas das vezes nós ouvimos essa palavra através de outra pessoa, e agora nós estamos guardando tudo para nós mesmos. Nós estamos guardando e achando que se nós ficarmos trancados dentro de nossa casa, nós vamos estar livres da enfermidade chegar em nossa casa. Nós vamos estar livres desde o momento que nós cremos que o sangue do Cordeiro está nos umbrais da porta, que o sangue daquele que tudo pareceu, daquele que tudo sofreu, está nos umbrais da porta. Porque sabemos que é o Senhor que tem guardado a nossa direita e a nossa esquerda. Sabemos que é o Senhor que tem guardado a nossa saída. Sabemos que é o Senhor que tem cuidado de cada um de nós. Quantas pessoas ouviram que você está desempregado, que você não tem mais uma fonte de renda, você esposo, você esposa, você tem 2, 3 filhos, 4 filhos, não sei. Mas você vê, durante esse período não tem faltado nada. Quem é que tem suprido a sua casa? Quem é que tem suprido o seu lar? Você acha que é você? Você acha que é você que vai ali com o seu braço forte e faz alguma coisa? Sabemos que a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no seu próprio braço. Maldito é o homem que acha que consegue por si próprio. O Senhor ele chega até Pedro e fala: Pedro, vem a mim. Vamos começar um novo ciclo de vida, vamos começar uma nova fase. Agora nós paramos para ver alguns momentos que Pedro viveu. Certa feita o Senhor ele está andando diante de uma multidão novamente, onde um servo do Senhor, um chefe da sinagoga, vai até o encontro dele, porque a sua filha está em casa moribunda. E sua filha está em casa,
Sabemos que quando é um chefe, logo é uma pessoa importante. Então Pedro já estava sabendo que o Senhor ia operar o milagre, então logo depois ia ter uma festa, ia ter um banquete. Mas no meio do caminho aparece uma mulher, que nós sabemos da história, uma mulher que se encontrava enferma há 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. Engraçado que muitas das vezes em nossas vidas nós não entendemos os trabalhos de Deus. Nós não entendemos a forma de Deus trabalhar. Não é diferente com a vida de Pedro, não é diferente com as nossas vidas. Pedro estava ali naquela caminhada com o Senhor, no momento que o Senhor lhe falou, alguém me tocou. Quem é que se prontifica para falar? Pedro, tem que ser Pedro, porque Pedro é sanguíneo. Pedro é muito parecido comigo e com você. Tomamos atitude de toda forma. Muitas das vezes não paramos para pensar a circunstância, o que vai acontecer depois. Muitas das vezes tomamos atitude do nosso próprio jeito e achamos que vai dar tudo certo. Às vezes pode até dar certo, porque nós temos um Deus que é misericordioso, temos um Deus que tudo pode, que tudo faz. Ali diante daquele multidão, Pedro chega e repreende o Senhor diante de todo mundo. Senhor, com tanta pessoa, você vai falar que alguém te tocou? Mas nós aprendemos com Deus, nós aprendemos com o Senhor, que se o Senhor ele chamou Pedro como aluno dele, ele não ia arrepender Pedro diante de todo mundo. Quantas vezes nós vemos pessoas hoje pegar no microfone, pegar a palavra de Deus e matar pessoas com palavras, matar pessoas em nome de Jesus, enquanto é o momento de você estar ensinando, você estar jogando palavras e dizendo que é o Senhor que está mandando, muitas das vezes falando que é o Senhor que está falando, porque você está usando a Bíblia. Nós vemos o Senhor ele ensinar Pedro naquela palavra, nós vemos o Senhor ensinar aquela multidão, que quando você chama alguém do lamaçal de pecado, do lamaçal de lodo, algumas coisas vão com ela. Algumas coisas é um tratar de Deus, é dia após dia, é hora após hora. E ali o Senhor ele chega, cura aquela mulher, porque ela já foi curada desde o primeiro toque. Mas o Senhor ele queria ter um relacionamento com aquela mulher. E é isso que o Senhor ele quer ter comigo e contigo. Um relacionamento profundo que só eu e você vai entender. Um momento de paz com o Senhor, um momento onde nós estamos vivendo tristeza, um momento onde nós estamos vivendo um caos, nós vamos encontrar uma paz, um refrigério, que o Senhor vai nos dar força para começar a bolar planos, para começar a entender planos e projetos que o Senhor ele tem para daqui para frente, para o depois disso. Porque quando nós lemos o João capítulo 21, o primeiro vai estar depois disso. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 36 a 35, vai falar a respeito de José. Vai falar que José era o filho amado de Israel. No 36, 5. No 7, ele já vai ser odiado pelos irmãos. Olha para você como é que as coisas mudam muito rápido. Mesmo na hora que no capítulo 5, no verso 5 ele era amado, no 6 ele já é o odiado. Nós temos que entender a fase que estamos vivendo. Nós temos que entender o ciclo de vida que estamos passando. E aqui Pedro, ele continua o processo com Jesus. Ele continua o processo e vamos ver agora no livro de Mateus 16, o Senhor ele fazendo a primeira enquete, que nós achamos que as enquetes começaram hoje. O Senhor ele reúne os discípulos e pergunta, o que é que o povo diz de mim, Pedro? O que é que o povo diz de mim? É o Messias, é o novo Jeremias, e assim sucessivamente. E Pedro diz que diz com Jesus, você é o filho do Deus vivo, você é o filho do Altíssimo. Muitas das vezes nós temos que parar e olhar para o nosso Deus, entender que problema nenhum nessa terra, dificuldade nenhuma nessa terra é maior do que o nosso Deus. Pedro, com toda a sua incerteza, com toda a sua forma de agir, com todo o seu, com toda a sua forma que ele negou, que ele passou por tantas coisas, em nenhum momento, em todo momento, ele foi aquele que esteve ao lado de Jesus. Em nenhum momento ele pensou em sair de perto de Jesus. Muitas passagens bíblicas você vai ver durante esses 3 anos que Jesus passou no ministério. Você vai ver Pedro longe de Jesus. Todas as vezes que Jesus operava um milagre, estava lá Pedro. Todas as vezes que Jesus curava alguém, que Jesus pregava a palavra, quem estava lá Pedro. Porque Pedro tinha interesse de aprender. Então é isso que nós temos que viver, interesse de aprender, cada dia após dia. Pedro passou por todo aquele momento com o Senhor, e chegando agora no livro de João, onde nós lemos, o capítulo 23, o capítulo 21, verso 3, vai dizer que depois de tudo que passou,
depois de tudo que Jesus passou na cruz, Pedro resolve voltar a pescar. Pedro resolve voltar, deixar tudo para trás, tudo que ele viveu, todos os milagres que ele presenciou, tudo que ele viveu com o Senhor Jesus, ele esquece, arruma alguma forma de arrumar uma capa protetora, deixar para lá e voltar à sua velha vida novamente. Nesses dias que nós estamos vivendo não tem sido diferente. Quantos de nós passamos uma mudança sobrenatural com Deus? Deus ele nos colocou vestes novas, nos deu uma nova forma de viver. Nós temos vivido coisas sobrenaturais com o Senhor. Nós temos vivido provisões maravilhosas de Deus. Nós temos vivido dia após dia um cuidado que só o nosso próprio Pai e a nossa própria Mãe teria conosco. Que o nosso Deus ele tem cuidado de cada um de uma forma linda. Mas nesse momento que estamos vivendo de pandemia, nesse momento que estamos vivendo de incerteza, quantas pessoas têm querido voltar à velha prática? Que velha prática é essa, Tiago? A velha prática de beber. A velha prática de achar que as coisas do mundo é melhor que as coisas celestiais. Muitas pessoas nesses dias que têm passado de quarentena, não têm tirado os dias mais para se aproximar de Deus, para ler mais a Bíblia, para ler um livro, para fazer coisas que vai melhorar depois disso. Porque vai ter um depois disso. Depois que tudo isso passar, qual vai ser a minha e a tua atitude? Qual vai ser o meu e o teu caráter depois de tudo isso? Daquela pessoa que recuou, daquela pessoa que prosseguiu. Porque Pedro ele diz para os outros, ó, para você ver como é que uma pessoa só, ela leva uma multidão junto. Todos aqueles que estavam ali com Pedro, tinham ouvido a voz de Jesus e sabiam o que era para fazer depois de tudo aquilo. Sabemos nós que Jesus ele chega um tempo e fala para Pedro, que todos vocês vão me negar. Todos vocês quando vê tudo acontecendo vão me negar. E quando nós paramos para observar, nós somos iguais. Em algum momento de nossa vida, nós negamos ao Senhor. Como nós negamos ao Senhor? Escondendo a Bíblia. Às vezes chegamos num lugar e não falamos que somos cristãos. Às vezes chegamos num lugar onde pessoas... Pronto, vou falar algo interessante. Quando você é convidado para almoçar na casa de um ímpio. Às vezes você chega ali, você não fala de Deus, você acaba, que aquela conversa que está ali do povo, você acaba entrando junto. São coisas que nós fazemos, muitas das vezes passa desapercebido, mas é um negar a Deus. É um momento que você passa ali, que você acha que está tudo normal, mas era um momento, é uma oportunidade que você tinha de estar falando o amor de Deus para aquela pessoa que você quase não vê. E ali você volta às velhas práticas sem muitas das vezes nem entender. Pedro ele voltou à velha prática no capítulo 23 e disse aos outros, vamos pescar. Os outros foram juntos. Mas uma vez eles entraram na água, entraram no barco, lançaram a rede e acredito eu que Pedro se lembrou. É do lado direito que lança a rede. Porque Jesus ele disse, lança do lado direito. Pedro ele lançou a rede do lado direito e nada pescou. Quando eles estavam voltando novamente para a margem, eles viram um homem ali na praia. Um homem, e aquele homem era Jesus. Aquele homem já estava com tudo preparado. Um peixinho assando, um pão, tudo ali bonitinho, esperando ele chegar. Quando eles chegaram perto, o Senhor ele falou, traz um peixe do que vocês pescaram. Eles falaram, nós não pescamos nada. Senhor, então volte lá e lance do lado direito. Volte lá e lance do lado direito. João, que é conhecido na Bíblia como filho amado, ele já sabia que era Jesus. Quando eles lançaram a rede, que aquela rede voltou cheia de peixe, João chegou para Simão, para Pedro, que tinha voltado a ser Simão novamente, porque quando Jesus ele foi entregue ao povo, ele voltou a ser Simão, porque ele recuou, ele negou, ele voltou às velhas práticas, ele voltou à velha vida. Irmãos, quando nós observamos que o Senhor ele estava na praia, já tinha tudo, já tinha peixe, já tinha tudo. Nós entendemos que o que nós buscamos muitas das vezes em nossas vidas, quebrando a cara, pensando que voltar atrás nós vamos conseguir, com o Senhor ele já tem tudo isso. O Senhor, ele, muitas das vezes, ele só faz algumas coisas para nós entendermos que muitas das vezes nós voltamos atrás, passamos pelas mesmas coisas, porque nós mesmos escolhemos. Nessa noite nós viemos até a casa de Deus, nós viemos até esse lugar pedindo ao Senhor, Senhor, me dá uma solução, me dá uma saída. E nessa noite o Senhor ele diz que Ele tem uma saída para mim e para ti, que é a palavra dele.
É a palavra dele, e quando nós aprendemos a tudo que nós vamos fazer, falar, Senhor, em tua palavra, Senhor. Sobre a tua palavra, Senhor, eu saio hoje para procurar um emprego. Sobre a tua palavra, eu saio hoje para fazer uma prova. Sobre a tua palavra, Senhor, eu saio hoje para ir a um hospital visitar alguém. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou evangelizar alguém nessa rua. Você vai ver o operar de Deus. Você vai ver o agir de Deus. Nós vemos o projeto aí agora que está com os homens aí da igreja. Eu sei, esses outros grupos também estão. Chega 15, 20 vídeos durante o dia. Isso é bom, porque todo mundo está exercitando. Num tempo onde muitas pessoas têm se encontrado com medo. Muitas pessoas têm se encontrado recuado, porque achando que se morrer acabou tudo. Ei, irmão, não acabou. Se o vírus chegar e for seu tempo de partir, se alguma enfermidade chegar e for seu tempo de partir, creia você, que há uma vida após essa. Há um depois disso. Há um momento onde você vai ser de escravo, como foi, nós falamos da vida de José, de escravo na cadeia durante 2 anos, vai se tornar o governador. Há um momento de nossas vidas que tudo vai mudar. Há um momento de nossas vidas que a roda vai girar, vai ser um momento de alegria. Há um momento de nossas vidas que a roda vai girar, vai ser um momento de adversidade. Há um momento de nossa vida que a roda vai girar, vai ser um momento de tristeza. E assim sucessivamente vai viver dia após dia. Mas eu quero te dizer que quando nós aprendemos e confiamos que nós temos um Deus que é soberano, que é poderoso, que ressuscitou ao 3º dia, que vive, que reina para todo sempre, Ele está conosco cada dia de nossas vidas, nós vamos aprender a não recuar, mas sim a prosseguir dia após dia, confiando que o Senhor, Ele tem uma palavra para o meu e teu coração. Então muitas das vezes quando nós pararmos para observar algumas pessoas da Bíblia, nós vamos parar e observar o que ele fez depois. O ministério de Pedro, depois de tudo isso que passou, no livro de Atos capítulo 2, vai dizer que ali teve aquele momento de Pentecoste. Logo no capítulo 3 vai dizer que Pedro pegou e uma grande multidão se renunciou ao Senhor, se chegou até Deus, e assim sucessivamente. A obra que Pedro fez, para mim ela é uma obra muito grande, para mim é uma obra de muita valia, sabe? Porque o Senhor, Ele pegou Pedro, onde creio eu que ele achava que a vida dele ia terminar pescando peixe, e ele terminou pescando almas. E nenhum momento depois disso, desse momento que nós estamos lendo aqui no livro de João, capítulo 21, que é no 19, que mais uma vez o Senhor ele chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas novamente? Eu te amo, Senhor. Mais uma vez o Senhor ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro vai dar uma resposta, que é a resposta que nós temos que dar muitas vezes. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O Senhor ele chega para Pedro e fala, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Essa é a palavra que o Senhor ele tem para mim e para ti nessa noite. Que todas as vezes que nós depararmos no nosso momento quieto, no momento ali, sabe, naquele momento, naquela caixa, onde nós começamos a lembrar do passado, nós vamos lembrar que nós falamos para o Senhor que nós o amamos. Nós vamos lembrar que nós falamos com o Senhor, Senhor, eu estou aí e envia-me a mim. Eu estou para o que der e vier. Todo momento que você se deparar achando que você vai voltar novamente a viver tudo que você vivia antes, você lembra que você falou para o Senhor, Jesus, eu não vou te negar. Senhor, eu não vou te negar. Eu estou contigo para o que der e vier. E o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o momento de alegria, o Senhor sabe o momento de tristeza, o Senhor sabe o momento de alegria financeira, o Senhor sabe o momento onde o casamento talvez vai dar uma balada, o Senhor sabe o momento de todas as coisas. Mas o que eu quero, Senhor, é que o Senhor não se afaste de mim. O que eu quero, Senhor, é que o Senhor esteja comigo todo o tempo. O que eu quero, Senhor Jesus, é que quando eu estiver pensando em parar, o Senhor esteja com tudo preparado me esperando. O que eu quero, Senhor, é que quando o Senhor, meu Pai, que quando eu estiver pensando, meu Pai, que tudo vai dar errado, o Senhor já esteja com tudo pronto, me esperando. Porque eu tenho a convicção plena que o Senhor, Ele não desampara e não deixa ninguém de mão vazia. Nessa noite eu convido os irmãos a se colocar de pé. Se coloque de pé nessa noite. E eu vou pedir aos irmãos que usem um pouco da sua imaginação. Nesse momento você vai usar um pouco da sua imaginação. Sabemos que nós temos uma mente muito fértil. Agora você vai fechar os seus olhos, vai imaginar você. Eu não sei o que tem se passado na sua casa, na sua vida. Com a certeza que tem se passado dentro do seu coração, dentro da sua mente. Mas nesse momento que você venha olhar para essas redes, que você está na mão,
com essa situação que você está passando e olhar para suas mãos com essa situação vazia. Você vem olhar para esse momento que você tem vivido e não tem visto solução. E vem se deparar agora com o Senhor Jesus diante de ti, lançando uma palavra sobre essa situação. O Senhor nesse momento Ele está lançando uma palavra sobre a minha e sobre a tua vida. O Senhor nesse momento Ele está exercitando a minha e a tua fé. Talvez você passou uma semana, você que vende alguma coisa, você que trabalha com alguma coisa, e a semana foi fraca. A semana foi parada. Talvez seu casamento tenha passado por dias atribulados, porque sabemos que estamos vivendo uma coisa que não é muito de costume. Mas eu quero dizer aos irmãos que durante tudo isso que nós estamos passando, o Senhor Ele tem uma palavra para mim e para ti. A palavra que nós lemos nessa noite diz que aquele homem ele saiu, lançou a rede e não pescou nada. Talvez você tenha vivido dias que você não tem visto nada acontecer. Entre dia, sai dia, tudo a mesma coisa, aquela incerteza no coração. Mas nessa noite nós vamos sair daqui com uma certeza, que o Senhor Ele mandou você jogar a rede do lado direito, e você vai sair daqui com uma palavra, você vai sair daqui com uma força diferente, você vai sair daqui desse dia de hoje, com a palavra de Deus dentro do seu coração. Nesse momento você vai usar a sua fé. Nós estamos nessa noite, fechamos nossos olhos. Eu não sei, como já disse nessa noite, o que se passa. Mas eu creio que tem um Deus que tudo sabe, que tudo pode. Porque a palavra de Deus, ela diz que Ele sonda o nosso deitar, Ele sonda o nosso levantar. Nós vimos nessa noite a vida de um apóstolo, a vida de um homem que era sanguíneo, de um homem que muitas das vezes era afoito, que fazia as coisas de todas as formas, do jeito que achava, do jeito que dava na telha. Muito parecido às vezes comigo e com você. E ali o Senhor Ele transformou. Nós vimos o transformar de Deus nessa vida. Nós vimos o agir de Deus nessa vida. E nessa noite que você possa começar a ver o agir de Deus na sua vida. Talvez você tenha lançado essa rede e essa rede tenha voltado vazia todos os dias. Talvez você tenha tentado algo diferente na sua casa e não tenha dado certo. Mas nessa noite o Senhor está falando para mim e para ti: ei filho, lança essa rede. Lança essa palavra. Lança essa rede confiando que o Senhor Ele está contigo. Lance essa palavra não confiando mais que você está confiando na força do seu próprio braço, mas sim confiando em Deus. Amanheceu.